Fim dos tempos. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Esta semana eu tive algumas experiências, pelo menos algumas pessoas, de maneira assim, muito interessante, tocaram nesse assunto diretamente comigo, sobre a questão do fim dos tempos. Eu acho interessante nós pararmos um pouco e pensarmos nisso, mas olhando para a Bíblia e não para a internet, porque me parece que começou meio que um pequeno terrorismo aí na internet de informações, deixando algumas pessoas inseguras, tal. E aí eu quero compartilhar com a igreja aquilo que, quando eu olho para a Bíblia, o que o fim dos tempos me chama a atenção. Uma criança ficou desabilizada essa semana, a mãe até me procurou, falou: pastor, o que eu falo para o meu filho? Ele está assustado aqui porque falaram para ele que a primeira trombeta já tocaram. Falei: nossa, e a criança estava toda assustada. Eu falei: a primeira trombeta? Eu achei que ele estava com medo da última, ele está com medo da primeira. Imagine quando tocar a sétima então, né? Depois conversamos também com outras pessoas. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Amém, queridos? É interessante que o fim dos tempos é um assunto assim, que acaba atraindo bastante, né? E é muito fértil. E quando eu olhei para Mateus capítulo 24, este capítulo, que é quando Jesus, até algumas Bíblias diz que é Jesus, o sermão dos últimos dias, não é? Algumas Bíblias naquelas letrinhas pretas que vem no intervalo de um capítulo para o outro, sabe? Algumas Bíblias dizem assim, o sinal do fim dos tempos, tal, essas coisas. Mas dentro de Mateus capítulo 24, eu gostaria de destacar algumas coisas. Por quê? Porque esse assunto, ele é um assunto que leva a gente a ficar tendo uma visão do macro, das coisas grandes que vão acontecer. Mas o meu maior desafio, quando eu olhei para Mateus 24, quando eu comecei a dar uma olhada na Bíblia, eu quero dar uma personalizada sobre essa questão do final dos tempos, queridos. Porque chama muita atenção mesmo, o que vai ter mesmo nas manchetes do jornal, a respeito o que a própria Bíblia diz no capítulo 24 de Mateus, no versículo 6 e 7, que fala das guerras, dos rumores de guerras. Mas, para a gente não ter medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Isso aqui já cabe uma preocupação conosco, que é exatamente com uma das linhas de fé que tem com relação ao fim dos tempos. Aqui eu creio, e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que o fim dos tempos começou com a ressurreição de Cristo. Para mim isso é tão claro, por conta de todas as gerações pós a ressurreição de Cristo, tinha uma expectativa de que aquela seria a última geração, a ponto de o apóstolo Paulo, quando foi falar sobre esse assunto, ele não teve dificuldade de dizer assim sobre o arrebatamento: nós, os que estivermos vivos. Havia uma expectativa muito grande na primeira geração que Cristo haveria de voltar por aqueles dias, e assim se sucedeu em todas as gerações dos crentes em Cristo Jesus. Então, esta parte aqui sempre houve esses avisos de guerras, de terremotos, tal, sempre aconteceu. Por isso, é muito bom nós termos esta mesma expectativa, de também, como as gerações anteriores, termos a mesma fé, a mesma esperança. Eu espero mesmo, irmãos, de que nós sejamos a última geração, mas isso é algo comum. A manchete de jornal e as manchetes, não de jornal, mas agora as manchetes, os cortes da internet, né? Os TikToks e os shorts aí, essas coisas todas que tem aí, elas estão chamando a atenção mais para essas grandes coisas. Mas o que a Bíblia
diz para nós sobre esta questão do fim dos tempos, é de que na verdade é um campo muito fértil para enganos. Olhe comigo, por favor, ainda em Mateus, capítulo de número 24, que a Bíblia vai dizer de que vai se levantar assim, vocês ouvirão falar de tudo isso, vocês ouvirão falar de terremotos, conforme nós vimos, haverá esse monte de coisa, mas também haverá muitos falsos profetas, muitas mentiras, muitos enganos. A proporção vai ser meio que assim: para um terremoto, uns 2 milhões de profecia em volta daquele terremoto, para dizer que aquilo é um sinal. Para uma peste, como nós passamos agora por uma peste, que é um dos sinais do final dos tempos, como foi a Covid, profecia para tudo quanto é lado. Então é muito bom você ter esta noção de que o assunto finais dos tempos é um assunto fértil para os enganos. Mas o que eu quero personalizar nessa noite é que você então olhe para o assunto do final dos tempos, o quanto você está inserido nele, o quanto os sinais dos tempos pode estar acontecendo com a tua pessoa, ou então bem pertinho de você. Não se preocupe então com esses grandes sinais, mas se preocupe com o que está acontecendo com você e principalmente com os seus relacionamentos e dentro de você. A Bíblia vai nos alertar no capítulo 24 de Mateus, no versículo de número 9, a Bíblia vai dizer assim, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. O ódio vai estar meio que fazendo parte da nossa vida. O ódio é algo que você deve se preocupar, porque que a Bíblia diz assim, olha no versículo 10 do capítulo 24, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Então se preocupe com este final do tempo, com esse sinal dos fins do tempo. Quando você não percebe, mas as suas atitudes estão sendo mais tomadas em cima da raiva, da mágoa, do ódio, do que exatamente do amor. Este é um sinal dos tempos que você precisa se preocupar, porque os outros serão bombásticos. Sinais dos tempos, ele vai estar também aparecendo no mundo religioso, mas de uma maneira muito forte, irmãos. A questão dos falsos profetas, no versículo 11 do capítulo 24, vai dizer assim, que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É muito interessante isso. Aí vai começar os disse-me-disse, versículo 23 de Mateus capítulo 24, vai dizer assim, se alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Não acreditem. O mundo religioso também será um mundo fértil, e é um mundo religioso que vai ser o campo mais fértil para os grandes enganos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 24, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais, aí é mais sério ainda, grandes sinais e maravilhas. Aí tem para mim, irmãos, algo que é impossível acontecer, mas muita gente não lê como eu leio. O capítulo de número 24, aparecerão falsos profetas, realizando grandes sinais e maravilhas. A Bíblia diz assim, se possível, mas para mim não é possível, enganar os eleitos. Eleitos não é enganado. O salvo em Cristo Jesus não será vítima dos enganos dos últimos tempos. Haverá uma unção interna dentro de você, que você vai ter, isso não é de Deus. Para mim não é possível enganar os eleitos. E a Bíblia vai dizer que Jesus avisou, olha o versículo de número 25,
Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saiam, não vai até lá. Ali está ele dentro da casa, não acreditem. Então, um dos sinais que está bem próximo de você são as mentiras, são as falsas profecias e sinais reais com a intenção de te enganar e não preparar você para o fim dos tempos. Só que tem uma coisa maravilhosa que eu quero que você saiba. Quando a Kaline estava falando aqui sobre o Jesus Transforma, nós, a partir de domingo que vem, a gente vai dar uma ênfase, além de missões, mas também numa expectativa que as igrejas batistas do estado de Rondônia, está sendo semeada nas igrejas batistas do estado de Rondônia, para que oremos por aquilo que nós já estávamos orando antes, pelo um avivamento bíblico, real, em Rondônia. Orarmos por isso, clamarmos por isso. E o avivamento, queridos, ele está muito ligado a novas almas e não a manifestações e sinais. Muitas almas se convertendo, muitas curas acontecendo para que o indivíduo seja salvo em Cristo Jesus. Os sinais vêm. Avivamento sem charamanaia fica meio sem graça, mas alguns gostam. Eu não, gosto do piseiro, gosto do Pedrinho fazendo um sapatinho de fogo aqui. De vez em quando, nem sempre. Mas, olha só que coisa linda, a Bíblia diz que vai haver uma grande expansão do Evangelho, versículo de número 24, capítulo de número 24, versículo 14, diz que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha aqui para mim, uma expansão do Evangelho, no misterioso situação da igreja de um coração frio. A Bíblia vai dizer em 2 versículos anteriores, do capítulo 24, versículo 12, que a multiplicação da iniquidade vai nos levar a estar com o coração frio, o amor de muitos esfriando. Talvez aí cria-se um campo fértil para o ódio, para a maledicência, para as murmurações, para a reclamação, por uma fraqueza de amar. A gente está desistindo com tanta rapidez de amar, não é? As pessoas estão nos motivando tanto a deixá-las para lá, que a gente não está se percebendo disso, mas uma expansão tremenda do Evangelho. Irmãos, uma coisa que é interessante nos sinais dos tempos, é que aquilo que é fundamental, que Deus quer que você saiba, não é fruto de interpretações. Olhe para o texto junto comigo, Mateus capítulo 24, isso para mim aqui é óbvio, ninguém vai poder interpretar, não foi, não foi. O que é fundamental, para que você não tenha dúvida nenhuma, olha no versículo de número 27 comigo, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Alguém vai ter dúvida? Ninguém vai ter dúvida. Por isso tome muito cuidado quando vai, não sei não, olha, a dúvida já é um sinal que não tem nada a ver com ele, então relaxe. Fique na tua, preocupado, você vai se preocupar com os sinais dos tempos dentro de você. A macrovisão não vai te ajudar muito, porque é indubitável, não terá interpretação. O sinal, aquilo que é fundamental, não vai precisar ser interpretado, porque ninguém terá dúvida, pelo menos é isso que mostra para mim. Os versículos de número 28 em diante vai dizer, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Gente, não tem interpretação nisso. Não, mãe, está aparecendo as manchinhas pretas do sol, né? A galera já, olha, cara, não dá para olhar para o sol, não olhe para o sol. Você vai ficar cego. Um dia desse estava tendo uns vazamentos nos oleodutos, e o contato da água do mar com o petróleo estava levantando umas coisas vermelhas assim, os sinais dos tempos. Então qualquer coisinha, ninguém terá dúvida, irmãos, quando você olha para a palavra de Deus,
fica bem claro assim, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. Quem pode dar glória a Deus para isso? Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? O menininho com preocupação com a primeira trombeta, se você está me vendo pela internet, meu irmão, a trombeta é essa daqui, tá? Ó. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Irmãos, não vai ter dúvida, por favor. Eu vou te garantir uma coisa, e você cobre de mim diante de Deus. Se não aparecer uma convicção no seu coração que aquilo se trata de Deus, descarta. Será? Não teremos dúvida nenhuma. Sabe por quê? A Bíblia nos prepara para isso. A natureza é uma Bíblia aberta para nós. Jesus nos chama a atenção para a natureza. Olha, por favor, versículo capítulo 24, continuem no capítulo 24, tá? Aprenda a lição da figueira, Jesus nos chama a atenção. Quando os seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Então a natureza é uma espécie de uma Bíblia aberta, e o apóstolo Paulo vai nos dar sequência nessa de dizendo que a natureza é uma Bíblia aberta, quando ele chama a atenção à igreja de Romanos, no capítulo 20, nós já passamos por isso nos nossos apriscos, capítulo 20 não, perdão, no versículo 1, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia diz assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza, eu estou lendo Romanos 1,20, hein? O seu eterno poder, sua natureza divina, tem sido vistos, irmãos, olha que bênção. Por que a natureza é uma Bíblia aberta? Porque olha, tem sido visto claramente, e sendo compreendidos, por meio das coisas criadas, de forma que ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Olha que coisa. Por isso, ninguém vai... Senhor, a mim nunca falaram de Cristo. A natureza é uma Bíblia aberta. Aí, queridos, personalizando, então se preocupe com aquilo que o pastor vai dizer agora. A coisa vai se tornando pessoal, é entre você e Deus, é entre você e o inimigo da sua alma, é entre você e as pessoas mais próximas suas. Os sinais dos tempos vai mexer primeiro com o crente no seu mundo, no seu cotidiano. Olha para o que diz a palavra de Deus. Primeira coisa, um hedonismo descontrolado. O que é hedonismo? Prazer a qualquer preço. O que eu quero é me dar bem. Um hedonismo e uma insensibilidade, ou então uma ignorância, que é uma coisa assim... E você tem que vigiar. Olha o que a Bíblia diz, ainda no capítulo de número 24. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda dos filhos do homem. A busca do prazer de resolver os seus problemas de uma maneira em que Cristo está confinado na sua vida em 2 situações, em um dia e em um local. O dia é domingo e o local é o santuário. Isso é um perigo. E nos outros dias, dá-lhe buscar se dar bem, dar-lhe buscar fazer o que você mais gosta, o que você mais quer, e no final do dia você falar a frase que vai ser mais repetida no inferno, segundo o pastor aqui. Sabe que frase que é? Ai, que como está quente. Não, não é isso não. A frase que vai ser mais repetida no inferno, gente, é nada a ver. Vai ser um inferno, você vai ouvir nada a ver. Nada a ver é a frase mais infernal que tem nos lábios de um crente. O cara está fazendo um monte de coisa que não está trazendo edificação. Aí vai tocar no assunto, nada a ver. Muito bem,
Mas o que eu quero dizer para você, se isso chamar a atenção, olha, Mateus 10, 21, vai aproximar mais de você. Olha só, olha o risco que nós estamos correndo. Vigie se isso não está acontecendo contigo. Irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Diga misericórdia. Esses sinais, irmãos, vão chegar bem pertinho de nós. Olha que tempos difíceis. Olha para a tua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. A Bíblia, aqui eu quero que você perceba, isso daqui são os sinais dos tempos, dos fins dos tempos, que você tem que preocupar, porque você tem que personalizar primeiro, senão os grandes sinais vai desviar a sua atenção, e você não vai olhar para dentro de si, para ver os sinais dos tempos dentro de você. A Bíblia diz assim em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, saiba disso, olha aqui para mim, saiba disso, você tem que saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desse. Irmãos, estes são os sinais que você tem que preocupar primeiro consigo. Pegue uma listinha dessa e vai ticando para você lutar contra essas coisas. Eu tenho que deixar para o Espírito isso, porque senão eu perco a bênção. Olha aqui, voltando para Mateus 24, eu gostaria de alertar vocês aqui para chegar próximo da entrega dos certificados dos batizandos. As pessoas do nosso convívio, pessoas que dormem, a pessoa que dorme com você, a pessoa que trabalha com você, elas estão precisando de Jesus. Esse é o sinal mais aterrador que tem a ver contigo. Em Mateus capítulo de número 24, irmãos, a partir do capítulo 40, eu quero que você olhe para isso, ó. 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 estarão trabalhando. As pessoas que trabalham com você estão precisando ir também. A Bíblia continua dizendo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Companheiros de trabalho. Em Lucas 17:34, dá uma particularizada mais. Eu lhe digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Eu quero desafiar você a compartilhar o amor de Cristo para as pessoas do seu convívio. Sabe, fale de Jesus, não com ameaça. Funcionou comigo, eu aceitei Jesus com medo do inferno. Apresentaram mais o inferno para mim do que o céu. Aí eu senti um calorzinho aqui, eu falei, eu vou para Jesus. Mas depois que eu me encontrei Jesus, me apaixonei por Ele, e espero que a minha maneira de viver demonstre que eu estou mais apaixonado por Jesus do que com medo do diabo. Então fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale do amor de Deus, porque pessoas do seu convívio estão correndo risco de não terem
Imagine uma experiência transformadora que você teve com Cristo. Por isso, queridos, eu quero dizer para você, olhe para dentro de você. Lembra que os sinais acontecem. A Bíblia avisou que ia acontecer terremotos e pestes todo, mas a Bíblia também não deixou de falar dos sinais que acontecem dentro de nós. Por isso, o último versículo de Mateus capítulo 24, que eu quero compartilhar com vocês, é o alerta de Jesus, Mateus 24, 42. Fiquem em pé, para a gente cantar, e preste atenção na última exortação deste versículo. A Bíblia diz assim, ó: portanto, vigiem, porque você não sabe, mas os sinais estão aí. Você não tem noção, mas os sinais estão aí. Vocês não sabem em que dia virá o Senhor, mas vocês sabem que Ele virá. Então, queridos, quero exortar vocês, não se impressione com o que a internet está falando sobre os sinais dos tempos. Os pregadores da internet estão falando quando te chama a atenção para o que é grande, para o macro, para grandes profecias. Se você quiser, seja alertado pelo que o Evangelho deixou desde o começo. O reino dos céus, ele tem que estar dentro de nós.